Então, vamos lá. É, Ó, tamo Hoje a junto, gente vai. Oi, bom dia. Bom dia, Paulão, tudo bom? tudo jóia, tudo tranquilo. Muito bem. Então, o Paulão vai passar para a gente hoje uma visão um pouquinho mais aprofundada do GeoAnalytics, que é uma solução que a gente vê que, conforme as pessoas vão aprofundando suas visões de ainda indicadores da empresa, faz muita diferença você ter essa parte de localização, principalmente nas áreas de vendas, de saúde. A gente tem contactado várias empresas que teriam uma excelente saída. Como o Franco falou, tem algumas nuances, né, na licença entre ter ou não o GeoAnalytics licenciado, a diferença de visão em mapas gráficos, ou gráficos de mapas, né, e o uso efetivo do GeoAnalytics. Então, o Paulo vai mostrar para a gente aí um pouquinho do GeoAnalytics. E, gente, vamos aproveitar o Paulão aí, se ficou alguma dúvida ou se vocês querem ver alguma coisa adicional sobre RPA. É uma Vamos dizer assim, é uma onda agora, as pessoas vão buscar muito essa automação por robôs, principalmente depois dessa crise que a gente está passando. Então, é importante vocês terem um bom discurso sobre RPA. Ok? Vamos lá, Paulão, contigo. Perfeito. Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim, um mapa do Pronto, Brasil. ótimo. Bom, pessoal, uma coisa muito interessante do GeoAnalytics é que ele é um produto, né? Não é só uma extensão, né? Que a Click adquiriu, se não me engano, em janeiro de 2018, mas é também uma empresa de geoprocessamento. Então, isso distancia o ClickSense, por exemplo, do Power BI, que faz integrações com mapas, usa alguns recursos de mapas interessantes. Então, é importante ter bem em mente, para a gente que trabalha na venda, né, que o grande diferencial também do GeoAnalytics é ser um produto de geoprocessamento. Então, ele pode fazer cálculos matemáticos e geográficos, né, cálculos geográficos matemáticos, na verdade, como, por exemplo, uma área contida dentro de outra. Ele pode fazer rotas, ele pode fazer cálculos que são em tempo real, né? Por exemplo, a distância do meu estabelecimento para um meu cliente. Então, ele tem como calcular isso através da API, vamos dizer assim, que ele disponibiliza. O que vocês vão ver, 90%, aí 80%, é só a camada visual, né, que é o resultado dos cálculos geográficos. Então, são camadas, né, como objetos como rota, como mapa de temperatura, que vem embutido na ferramenta, mas o GeoAnalytics é muito mais do que isso. Então, vai dar para dar uma noção para vocês desse poder, né, do GeoAnalytics. Ok? Então, o mais simples que a gente tem aqui é o mapa em drill down, né? Então, eu fiz um exemplo aqui, onde a gente tem todos os estados do Brasil. A gente pode colocar para exibir aqui pop-up, pode colocar gráficos aqui sobrepostos. Então, nesse exemplo, eu estou vendo aqui os dados da população, é um gráfico bem simples. E se eu filtrar aqui um estado, vou filtrar aqui São Paulo, ele vai detalhar todos os municípios de São Paulo. Ou seja, ele vai fazer o drill down dos dados. Eu tenho o dado da população por 3 categorias aí, poderia ser qualquer indicador, né? Então, vou usar aqui bem rapidamente os 3 níveis, que nesse exemplo ele está preparado para detalhar Pernambuco e a cidade, o município de Recife. Quando a gente clica aqui em Recife, ele foi para o terceiro nível. Tá? Então, dá para você fazer bastante coisa. Aí você pode perguntar, mas quantos níveis ele pode descer? Aí vai depender da quantidade de informações que você tem para esses níveis. Para o nível estadual, a ferramenta não precisa de nenhum KML, né? Não precisa de nenhuma informação geográfica sendo passada.
para o nível municipal, também não precisa. Ele faz um roteamento baseado no nome do município e ele identifica. Já para um nível diferente, como, por exemplo, bairro, que é esse aqui, eu precisei trazer o KML, o dado geográfico, né, desses bairros. E é fácil de achar na internet, você acha isso no IBGE, acha em vários locais, até em sites de prefeituras, ou fazendo uma pesquisa rápida no Google, né? E se eu quisesse mostrar a planta de um estabelecimento, ele também pode ir para esse nível. O importante é eu ter o dado geográfico, que pode ser gerado através dessas ferramentas, né, como o ArcGIS, o QGIS, que são as mais comuns, né? E, inclusive, ele pode se integrar no ArcGIS, porque o ArcGIS, ele depende, é pesado para ele. Paulo, o que que é um... Eu não sei o que que é um ArcGIS. Isso. O ArcGIS é uma ferramenta geográfica que é muito utilizada, amplamente utilizada, principalmente em governo, para fazer exibição de mapas. Então, por exemplo, o Detran, ele tem um departamento de estatística e de geográfico e estatística, então ele lá usa, o pessoal normalmente usa um ArcGIS, que é a ferramenta mais difundida. Em Entendi. Brasília, você tem a TerraCap, né, que trabalha com esse tipo de ferramenta. Então, o Entendi, mais ok. difundido é o ArcGIS, ok? Deu para Ok. entender? Sim, sim. E só que é uma dificuldade que a gente observa quando a gente vai fazer abordagem desses órgãos, é que o ArcGIS, o QGIS, eles usam banco de dados, como SQL Server. Então, às vezes, exibir algo muito numeroso para essas ferramentas, como eles não são em memory database, então eles esbarram na tecnologia, então demora para ele exibir, né? Então, no caso do GeoAnalytics, a gente é beneficiado com o motor do ClickSense, né, que é em Memory Database. Então, isso também é uma coisa muito boa. Mas, às vezes, os órgãos e as empresas usam o ArcGIS como se fosse um serviço web. E já tem muita coisa produzida para eles. E eles dizem assim, não, eu não vou refazer algo para poder gerar para o ClickSense, né, que não seria viável. Até porque a gente chega para somar, né, normalmente num órgão, e eles depois decidem se vão querer deixar de usar aquela ferramenta ou usar uma integração. Então, no caso, o GeoAnalytics ele é bom, o nosso discurso em relação a esse tipo de situação, porque a gente diz, não, olha, o que você faz lá no ArcGIS pode ser exibido dentro do GeoAnalytics, através da integração. Então, isso é uma coisa boa, porque lá no ArcGIS, por exemplo, eu não tenho como cruzar fatos diferentes, né? A gente vai ver um dos últimos exemplos uma característica que é acidentes de carro, acidentes envolvendo ciclistas, que é uma coisa de BI, onde eu já tenho as estatísticas de onde foi, qual o perfil, né, dos acidentes, cruzando com o mapa, exibindo as rotas, né, dos ciclistas, se eles estavam na ciclofaixa mesmo, se eles estavam dentro de uma área que não tem ciclofaixa. E aí você mostra o poder do BI unindo com as informações que o departamento tem, trazendo visibilidade. Eu sempre usei isso em discurso, dizer, olha, o departamento de geografia ele vai ganhar mais visibilidade, porque todo o trabalho bacana que eles fazem, às vezes fica restrito a quem tem acesso ao ArcGIS. Mas uma vez que o gestor tem um BI, onde ele analisa outros números, nessa mesma aplicação, ele pode exibir esses dados geográficos que a pessoa preparou. Então, isso é uma coisa interessante. Vou mostrar mais alguns exemplos. A gente eu peguei dados de Minha Casa Minha Vida, né, do portal da transparência do governo federal, e aí me chamou muita atenção, aqui vocês estão vendo, 5.500 e alguma coisa municípios do Brasil exibindo em real time, vamos dizer assim, um gráfico onde ele diz onde tem mais concentração de obras do Minha Casa Minha Vida. Agora, se você olhar aqui em cima, ó, do ponto de vista de análise, olha só 39,33% das obras foram entregues, que é muito baixo, né? Onde aqui, ó, eu tenho uma população, eu tenho o valor da obra em bilhões, aqui eu tenho unidades habitacionais e aqui eu tenho as obras entregues, tá vendo? Então, veja, 1,55 milhões de obras habitacionais foram o que foi prometido no projeto. E na época que foi feita a análise, só 39% foram entregues. Se não me engano, isso aqui foi em 2014, tá?
E aí eu posso ver esse mapa de diversas formas. E eu posso aqui, através de perguntas e respostas, que é aquele modelo metodológico que a gente tem utilizado, eu posso traçar o perfil da informação. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar por estado para ver qual é o estado em relação ao percentual de obras entregues, onde eu tenho menos cumprimento. E veja, apesar da população ser bem menor, Roraima, é onde eu tenho mais eficiência, onde fiquei em 63%. Mas quando a gente vai descendo aqui, ó, me salta aos olhos um estado como o Rio de Janeiro, que é um estado bem grande, né, com esse índice. Então, se eu filtrar aqui o Rio de Janeiro, a gente vai contextualizar aqui no GeoAnalytics e vai ficar claro para mim isso. Mas aí eu posso exibir de uma outra forma, que é através de um mapa de calor. Então, se eu tirar aqui o Rio de Janeiro, e eu vou dizer assim, eu quero que mostre o mapa de calor, deixa eu só... Aí a gente manda ele exibir um mapa sobreposto e posso tirar aquela outra camada e ocultar. Então, eu vou tirar essa outra camada que estava exibindo para ficar só o mapa de calor. Ah, desculpa, não foi essa dos estados. Vou deixar ela visível. Foi essa aqui das cidades. Ó. Eu vou tirar essa das cidades. Então, pelo mapa de calor, agora mudou minha visão, né? Porque lá, quando eu estava vendo, vou até magnificar aqui, da outra forma, a gente estava vendo as caixinhas, né, de todos os municípios vermelhinhos e não dava para perceber onde tem concentração. Então, com o mapa de calor, eu vou aproximando. O mapa de calor é ótimo, pessoal, quando a gente tem uma quantidade muito grande de pontos. Vocês viram que na outra visualização ficava um pouco confuso. Então, o mapa de calor ele faz a graduação. Então, quanto mais pontos eu tiver para exibir, a gente fez uma POC em uma época dessa, onde era baseado em eletrificação, em postes. E aí você via a quantidade de postes em mapa de calor. Era um indicador de que dentro de uma determinada área, eu via uma concentração de energia elétrica dentro de uma determinada região. E aí eles queriam ver, poxa, mas eu tenho uma região onde tem muita gente morando naquela região versus a eletrificação. Então, dá para você perceber isso através do mapa de calor. Então, quando a gente vai aproximando aqui, ó, por exemplo, Salvador, tem bastante obra do Minha Casa Minha Vida. Ok, me interessei em analisar essa região. Então, eu posso isolar, né, aquela região e fazer uma análise específica também do Minha Casa Minha Vida. O mapa de calor ele é interessante porque ele não tem como a gente usar o laço, por isso que eu coloquei aqui por estados, para poder a gente identificar essa situação, né, melhor. Né? Então, aqui eu posso selecionar o município ou então vir aqui pelo mapa e selecionar o município. Então, é uma combinação, né, de camadas. Então, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Aqui tem os ícones das cidades, por exemplo, eu posso exibir. Então, esse dinamismo também é importante, né, para um gestor. Deixa eu colocar aqui, filtrar só o estado da Bahia, né? Vou filtrar aqui a posição. Como ele está ordenado aqui pelas obras entregues, ele não está em ordem alfabética, né? Vou pegar aqui, pronto, a Bahia, 26%. Então, agora com esse outro ícone, eu posso também ver os dados por município de uma forma diferente, né? Então tem várias iconografias, né, que podem ser exibidas aí. Eu posso colocar ícones mesmo, casinhas, símbolos de gráficos diferentes, né, para representando cada ponto no mapa, né? Então a gente vai ver isso agora aqui numa outra análise, né? Que é uma outra característica do GeoAnalytics, é colocar, por exemplo, uma distribuição aqui, né? Eu tenho todos os municípios, e para todos os estados, e para cada estado, a gente pode ter uma tabela como essa, automática, baseada no indicador. Então, aqui, o estado de São Paulo, Minha Casa Minha Vida, e qual foram os agentes de financiadores, né, dessas obras. Então, está ali a Caixa, como maior, depois vem o Banco do Brasil. Então, eu posso usar gráficos de pizza sobrepostos, eu posso usar gráficos de barras, vou ocultar aqui o gráfico de pizza, colocar aqui o gráfico de barras, e aí ele já muda, ó, tá vendo? Ele colocou quais são as faixas, eu fiz o gráfico de barras por faixa de renda. Então, a faixa 1, que é uma faixa de renda da população baseado nos dados sociais, né? E aí a gente também pode ter esse tipo de representação combinado, né? Então, isso é uma coisa legal. Eu não vi ainda essas combinações em algumas ferramentas,
Mas no GeoAnalytics isso é automático. A gente só faz adicionar a camada e trabalhar com ela. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é gráficos de rotas, né? Onde eu tenho origem e destino. Aqui está essa confusão, porque eu estou apresentando, aqui foi do portal da Transparência do Governo Federal, e os dados da Infraero. A gente pegou os dados de viagem de funcionários públicos, dizendo qual era a cidade de destino e a cidade de origem das viagens que eles percorreram. Então, aqui eu posso, por exemplo, pegar um aeroporto, pegar aqui o aeroporto de Londrina. Eu vou filtrar aqui. Então, aqui ele está aparecendo quantas viagens ocorreram para quantos municípios diferentes para o pessoal da Infraero, para os funcionários, com dados da Infraero para os funcionários públicos dentro de um determinado período. Né? Então, ele aqui está mostrando, né, qual foi a média de viagem, 250 por município, 254 viagens por município. E aqui vocês estão vendo um íconezinho diferente, ó, como fosse um play. Quer dizer que de Londrina foram quase 25 mil viagens para o resto do país de funcionário público usando Infraero, é isso? A Infraero. Os voos da Infraero. A Infraero disponibilizou no portal da transparência os dados da viagem. E lá a gente tinha... E o interessante é que a gente só tinha o nome dos municípios. E aí eu tinha uma tabela que tem qual era o nome do aeroporto daquele município que ele viajou. Então ele disse, estou viajando de Recife para Londrina, por exemplo. Então ele sabe que a origem foi em Recife, então ele foi do aeroporto de Recife. Aí a gente fez uma associação. Aí dá para traçar o perfil. Mas tem Mostra aí de curiosidade o aeroporto de Brasília, vai. Eita, não tá aí não. Não sei. Mostra aí de curiosidade como funciona o aeroporto de Brasília. Deve ser bem interessante, né? Então, Aeroporto Internacional de Brasília. Olha só. É os políticos viajando, né? 57 mil viagens. Aí. Mas é importante isso só usando Infraero. Foram o que eles estão usando de Gol, TAM, essas coisas, né? E aqui eu não estou dizendo o período, né? Veja que foram também de 218 municípios de origem. Então, sim, veja como todo o Brasil voa para Brasília. Isso aí são os voos mesmo do aeroporto, Gol, TAM, Azul. Isso aí só não tá os jatinhos que a gente paga para esses cabos se deslocarem R$100 mil por viagem. Aí não tá, para a gente não chorar. Entendi. Mas é viagem de carreira, né? Companhia de carreira. Então, eu posso aqui, por exemplo, vou dizer quais foram as viagens que foram para Brasília vindo de um determinado município. Né? Então, eu posso vir aqui, ó, vou colocar aqui município de origem. Vamos pegar aqui Tubarão. Não, vou pegar um mais conhecido, né? O que mais tem, né? Então, vamos pegar aqui... é porque aqui já está quebrando por estado. Deixa eu só vir aqui, ó. Eu posso pegar em região, estado, cidade. Eu não deixei flexível na época que foi feito. É uma pena. Mas, assim, eu poderia ter aí a tabela dos municípios, né? E ter exibido. Eu não coloquei aqui, por um acaso. Mas vou colocar aqui, ó. Jatobá. Pronto. Pode clicar aqui em cima na pesquisa, Paulão. É verdade. É verdade. Não. Aqui, ó. Ali no pesquisar, isso aí. Aí, vou colocar, então, aqui, vindo de Florianópolis. Bora ver como é que estão as viagens de Florianópolis. Ele procurou aqui no município, procurou no aeroporto. Não sei por que não apareceu a cidade, né? Porque não deve ter... Deixa eu ver aqui, Recife, se aparece. Só aparece o aeroporto. Tá mais pro lado ali, ó. Recife, Pernambuco. Tem um campo só com o município? Pois eu acho que para essa aplicação eu não devo ter colocado um campo livre, né? Mas também Recife só tem um aeroporto, então bota no aeroporto também, dá no mesmo, né? De origem para destino, tem razão. É porque aqui a aplicação podia ter ficado melhor, né? Eu aqui coloquei simplesmente aeroporto e não coloquei a dimensão visível ali do destino, mas eu vou selecionar aqui. Outra coisa para chamar a atenção, pessoal, não está na lista. Vocês estão percebendo a largura da rota, da linha da rota, que tem umas mais grossinhas, outras
mais fininhas, umas mais escuras, outras mais claras. Isso também é uma informação, tá? Tá dizendo as mais grossinhas, né? Que teve mais voos, também para dar um visual logo, você já vê logo. Imagina isso para aeroporto, imagina isso para vendas, né? Para você ver os bairros de onde vêm seus clientes para sua loja, né? Os fornecedores de onde você compra. Não só ver o posicionamento geográfico, mas ver a cor e a grossura da linha, né? Isso. A gente pode ter um indicador aqui na espessura da linha. A espessura pode ser um indicador e a cor pode ser outra. Então, aqui no caso, eu acredito que está uma coisa só. Então, quanto mais grossa a linha, quer dizer que teve mais viagens. Né? Então, mas assim, uma outra coisa interessante que a gente pode observar aqui é que esse botão de play aqui é um objeto que vem com GeoAnalytics, onde eu dou esse play, ele começa a trocar uma certa dimensão. Então, esse painel, ele começa a ficar animado. Então, ele começa a trocar, ó. Ele pode ficar rodando. Então, isso é interessante para determinadas visualizações. Eu vi um que a Click fez com os dados da Tesla, dizendo a expansão ao longo dos anos. Então, ele ia trocando aqui o ano, a dimensão ano, e começava em 1980 e pouco, aí 1981, 82, e à medida que o gráfico ia se movimentando, ele ia expandindo, mostrando no mapa a expansão dos negócios da Tesla no mundo. Então, você pode usar um recurso como esse, que é bem interessante, para deixar um painel, né, animado, usando um mapa para um determinado objetivo, né, de mostrar dados estatísticos em mapa. Né? Então, isso é bem interessante. Eu vou mostrar mais uma outra possibilidade, que é agora já vindo para a parte de logística. Né? Então, aqui a gente tem os dados, né, de três transportadoras, onde a gente tem aqui os dados de onde vêm os veículos até chegar numa concessionária. Então, imagine que eu queira analisar, por exemplo, se a rota que eles estão percorrendo em relação a um indicador que é o tempo, a quantidade de horas, ó, na média, né, dá 7 horas. Ok, mas a gente sabe que tudo que é média oculta as ineficiências, né? Normalmente média dá só uma ideia, né? E aí, até Gilberto sempre brinca que na média, se você tiver um zero no pé e tiver com a quantidade da temperatura na cabeça bem alta, na média pode dizer que você está vivo, mas na verdade você está morto, né? Então, a gente aqui pode fazer esse tipo de análise. Eu quero analisar as vendas da minha loja, que, deixa eu ver se tem aqui pela localização, eu vou pegar aqui só da Volkswagen, vamos pegar por marca, como é que está sendo a entrega. Vou colocar aqui a marca, vou pegar aqui a Ford, por exemplo. Aí eu já estou vendo aqui só da Ford, ó, que desse trecho até esse, ele está laranja. E qual é esse indicador? A média de horas deu 8,79. Já para esse trecho, passou para 11. Então, não seria interessante, de repente, eu ver se, por exemplo, no Google Maps, essa rota poderia ser melhor? Então, eu posso ativar aqui o Google Maps e posso passar o mouse aqui, e ele vai me dizer para aquele trecho, ou seja, eu estou fazendo um mashup dos dados do GeoAnalytics. O GeoAnalytics também pode fazer esse tipo de cálculo, mas há uma referência interessante também usar o Google, né? Então, aqui ele está mostrando ó, que realmente eu tenho 3 possibilidades. Obviamente, a gente sabe que precisa fazer uma análise de horário, onde sai 8 horas e meia, a outra sai 9 e a outra sai 8 horas e 38. Então, na média, esse trecho aqui, que está dando 8,79, está dando um número até perto, né, do ideal. Ok, mas está vendo aqui em cima, eu estou vendo 2 entregadoras, ó, 2 transportadoras. Bora ver se há diferença entre elas. Ó, a super entregas, ó, ficou vermelhinho, quer dizer que é pior. Bora ver quanto é das super entregas. Ó, deu 10 horas. Ou seja, foi pior do que o cálculo estatístico desse trecho para o Google Maps. Então, eu posso cobrar dessa empresa e, olha, não está bom o indicador de vocês. Olha só, quando a gente usa super entregas e usa a Speed transportadora, a Speed para a mesma rota usou 7 horas. Né? Está acontecendo o quê? O que é que vocês estão fazendo? O seu motorista está parando para lanchar e está ficando lá dormindo em algum ponto. Então, isso é uma maneira de você trazer visibilidade para a área de logística, né? Esses dados e cobrar indicadores. Então, veja o que é que eu precisei? Imagine, eu estou dando um exemplo hipotético. Eu consigo essa informação como?
pela nota fiscal, pelo romaneio, né, de entrega, pelo aquele documento também, de vários documentos de logística, ele dá essa informação. Né? E com base só no nome do município, e você consegue fazer isso, né, por ponto. Porque eu tenho a diferença entre datas, data-hora. A diferença da data que foi de um determinado ponto para outro ponto. Isso em nota fiscal, ou na área, não digo só na nota, mas a gente tem vários documentos que a gente pode ter essa informação. E aí você vê isso, e a gente pode também mostrar até um Street View. Obviamente que o Street View é mais um ponto de curiosidade. Ele quer ver aqui onde é que está aquele ponto ali onde ele tem uma passagem, né, de um estado para outro. Aí ele vê como é visualmente. Isso aqui é só para dar uma ideia de que para qualquer ponto que é exibido no GeoAnalytics, eu posso fazer um mashup com o Street View e posso mostrar, por exemplo, uma loja, a aparência da loja, a região dentro do mapa. Quer dizer que eu posso exibir qualquer coisa dentro do GeoAnalytics. Obviamente que isso aqui foi buscar externamente, então tem como fazer isso. Porque muita gente pergunta, mas no meu mapa eu não consigo integrar com coisas externas. O GeoAnalytics é possível. Uma vez que ele renderiza uma caixinha aí, eu posso colocar qualquer coisa nessa caixinha. Né? Então, é só para dar uma ideia para vocês. E a gente analisa eficiências e ineficiências. Se eu trocar aqui, ó, então, peraí, já que a super entregas foi a pior, onde é que ela está me servindo? Quais são? Só com a Ford, ó. E a Speed Transportadora? Ela faz entrega de todas, ó. Então há uma forte dependência pela Speed Transportadora. Eu analisando só a Speed Transportadora, eu vejo que há um problema aqui nesse indicador, né? Para transportar carros da Chevrolet, provavelmente São José dos Pinhais, né? Eu não sei se foi colocado corretamente aqui, parece que está vindo do Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente consegue também, através desse indicador, combinado com aquela análise que a gente faz, descobrir muita coisa. Né? Então, para que loja essa transportadora transporta? São para essas. Peraí, agora eu quero ver os carros dessa loja, de onde vêm, né, os carros que são transportados para ela. Eu consigo ver isso aí no mapa. Deixa eu desativar aqui o Street View. Então, dá para dar uma ideia para vocês de que eu sempre digo, quando a gente tem um gráfico de barras no clique, ele vira um agente de inteligência. Mas quando você tem um mapa associado, você expande bastante, né, a visualização. Então, aquele velho dilema, né, com a imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o mapa, ele acrescenta muita riqueza e não é preciso tanta informação assim para a gente descobrir. Eu vou mostrar um outro de rota que foi um exemplo real aqui do Sesc de Pernambuco, onde só pelo fato de ter exibido, então imagine que eu peguei a base de dados do Sesc e tinha lá o nome da unidade operacional, e aí a gente fez uma tabelinha no Excel e eu disse, são tantas unidades, me passa aí qual é o município dessas unidades. Aí passou, isso foi uma POC de 3 dias. Aí a gente colocou no mapa em relação ao município dos clientes. Vocês sabem que o Sesc tem muita aquela questão de hotéis e muitas pessoas fazendo análise aqui que vão frequentar os hotéis e as unidades do Sesc vêm do Brasil todo. Então, a gente tem só com essa informação, sem precisar ter nenhuma informação geográfica, KML, nada, deu para fazer uma análise de clientela, que foi uma coisa inesperada para eles. Então, aqui eu tenho um mapa da clientela por unidade operacional, que é a unidade do Sesc. E aqui, nesse mapa aqui que a gente está vendo, eu posso filtrar a unidade operacional e ver de onde vêm as pessoas. Então, eu vou clicar aqui, essa aqui de Garanhuns, por exemplo, é uma cidade aqui friazinha, aqui no Nordeste, aqui tem frio também, viu, pessoal? Ela tem hotel. Então, veja só de onde vêm as pessoas que frequentam o hotel do Sesc. Vem do Brasil todo, inclusive do Sul, né? Aí você chega aqui nesse mesmo gráfico, já que ele é aquele fato, né, da metodologia, a gente pode descobrir qual é o sexo. A maioria é do sexo feminino. Peraí, que tipo de atividade eles procuram lá? Olha só que coisa interessante. Assistência médica. Eles aproveitam que estão de férias, eles têm colônia de férias, e foi usar dados e foi procurar para fazer assistência médica. Eu aqui não tenho tanto detalhe de que exame fizeram, que tipo de... Mas é porque na POC não tinha essa informação. Mas à medida que a gente vai colocando outros fatos, essa análise vai se tornando cada vez mais rica.
E aqui no mapa eu posso isolar, dizendo, peraí, esse pessoal que veio daqui, que tipo de serviço ele procurou no SESC de Garanhuns? Então, filtrando aqui, ó, foi desenvolvimento físico, também só teve 2, ó. 2 pessoas só vieram de Manaus, né? Aí, como só tem 2, aqui deve ter vindo 1, né? Exatamente. Aí, por isso que essa aqui ficou bem grossona. Então, dá para você ter essa ideia. E a outra coisa foi o seguinte, se eu invertesse, se eu pegasse a unidade operacional, que é o destino, e dissesse assim, não, eu quero agora inverter, eu quero baseado no município, ele procurou a unidade operacional. Eu já vou ter uma outra inteligência. Eu até separei um mapa diferente, tá aqui do lado, para vocês verem que coisa curiosa, né? Só pelo fato de ter colocado no mapa. Então, eu filtro aqui o SESC de Garanhuns, o município de Garanhuns, ou seja, as pessoas que moram em Garanhuns, e que unidades elas andam buscando. Não é curioso? Então, isso significa que pode ser que alguns serviços que eu não estou oferecendo nessa unidade, isso aqui é bem interessante para analisar lojas, né? Eu não estou oferecendo esse serviço e as pessoas estão indo procurar em outras unidades. Então, para eu fazer essa análise mais precisa, eu filtro pela unidade operacional, ó, que é Garanhuns. E o que é que a gente faz quando a gente quer fazer o inverso? A gente vem aqui, ó, na unidade operacional e manda selecionar os excluídos. Eu quero todo mundo que é de Garanhuns, mas que não usa os serviços, não está usando aquele serviço da minha unidade, está procurando outras unidades. E aqui, ó, eu estou vendo que tem gente indo para Recife. Aqui eu, então, peraí, o que é que ele foi procurar? Ou seja, pessoas que moram em Garanhuns, que não me procuraram, que não usaram meu serviço e que foram para Recife. O que é que eles foram procurar lá? Então, eu posso filtrar aqui Recife e, mais uma vez, ver aqui o perfil daquela pessoa, né? Então, aqui, ó, desenvolvimento físico, assistência médica, turismo social. Aí, imagine se eu tenho um conjunto maior de informações, né? Então, para uma loja, para uma empresa, se ele está indo buscar uma unidade minha diferente, eu também posso perceber aí uma falta grave minha. Por exemplo, se eu fosse uma loja de um determinado serviço diferente, ele poderia estar indo procurar meu concorrente, já que eu não estou oferecendo. Então, dá para você ter essa visibilidade. Eu imagino a pessoa saiu de Garanhuns para Recife procurando outra coisa que poderia ter na minha loja. Então, na minha loja, na minha unidade. Então, imagina a gente analisar a unidade de saúde. E aí, a prefeitura está querendo colocar uma determinada especialidade. Ao invés dela ir vamos dizer assim, no chute, né? Ela pode, tendo os dados do governo federal, né? Onde diz que tipos de atendimento tem em todas as unidades, ela pode fazer essa análise. E, de repente, ela diz, poxa, a unidade mais procurada é a ortopedia, o serviço mais procurado. Por que não oferecer ortopedia dentro da minha unidade básica de saúde? Então, imagine isso só pelo fato da gente ter o GeoAnalytics, porque ele tem origem e destino. Eu não sei como é que estão os nossos concorrentes, né, em relação a isso, mas eu acho que esse da origem e destino, né, Gilberto, ele ajuda muito a ter vários tipos de percepções, né, em relação a isso, né, Gilberto? Isso aí, isso aí. Era o mudo aqui que estava ruim de achar, isso aí. Ok. Aqui eu vou mostrar mais um outro. Eu sou apaixonado, assim, o que eu mais gosto é esse da origem e destino, tá, pessoal? Os outros dá para fazer muita coisa, mas esse aqui eu acho fácil de implementar, fácil de colocar nas nossas aplicações. Aqui é um outro também da origem e destino, só para dar uma... Eu acho que cada mapa dá uma ideia diferente, né? Abre a nossa mente. Onde a gente colocou um ícone de marcas de carros, né? Aqui para os vendedores. Então, estou vendo aqui as vendas de São Paulo. Aí eu quero analisar aqui as vendas do Manuel Nóbrega. Olha só, ele é funcionário dessa loja, Quality Filial 2. E ele anda vendendo carro para o lado de cá, para essa região. E isso é curioso. Aí eu pego aqui uma Lilia, aqui, ó, Lilia Kodama. Olha só, ela está localizada na loja de São Paulo, mas ela vende bastante carros para o lado do interior. Então eu posso, de repente, verificar e dizer assim, poxa, vou fazer uma proposta para a Lilia trabalhar na unidade que fica lá em Bauru, já que ela vende tanto carro para aquele lado. Então ela pode ver quantos carros vendeu em Bauru, pode fazer esse tipo de análise, né? Então, só pelo fato de a gente ter colocado no mapa. Então, dá para ter esse tipo de visualização. Eu vou correr aqui um pouquinho. Aqui já foi um outro, foi a análise de furtos. Quando a gente olha pelas bolinhas, eu poderia ter usado também o mapa de temperatura, ele fica assim.
Aí agora já vou mostrar um de cálculo geográfico. Então, no GeoAnalytics tem como eu criar shapes, ou seja, áreas geográficas de uma nova distribuição através de um cálculo matemático. E através disso, a gente pôde melhorar essa visualização. Estou vendo aqui o furto, mas não dá para dar uma ideia de concentração, né? Eu poderia até colocar cor, mas aqui fica muito confuso, né? Fica um em cima do outro. E eu posso ver, obviamente, como eu falei, pelo mapa de temperatura. Mas aí eu disse, não, eu quero que ele crie o shape da concentração. Então, ele fez esse cálculo na carga dos dados, na preparação desses dados. E aqui eu vou tirar as bolinhas. E aqui está o shape baseado. E eu disse, cada shape ele tenha tantos metros ou tantos quilômetros de extensão para ficar mais fácil visualizar. Ou seja, o shape ele não está obedecendo uma região geográfica, mas sim uma determinada distância pré-calculada. E aqui fica bem mais fácil de analisar. E então eu posso isolar a área aí que eu quero analisar. Por exemplo, me chamou a atenção isso aqui. Posso isolar aqui essa área e continuar minhas perguntas e respostas aqui. Foi Ribeirão Preto e proximidades. Eu posso pegar só essas áreas que estão... Desculpa, que eu cliquei sem querer. Eu posso pegar só essas áreas que estão magnificadas aqui. Vou somar essas aqui, essas 4, e vou confirmar. Faltou só uma. É aqui em Ribeirão Preto e posso ver qual é a seccional que é responsável por isso. Então, é a delegacia própria de Ribeirão Preto. Então, veja que esse é um tipo de cálculo que é feito através do motor, né, da ferramenta, onde a gente pode transformar dados de um jeito para outro jeito, que atenda uns critérios, né, da análise geográfica de uma forma diferente. Isso é só para dar uma ideia para vocês. Aqui tem um outro exemplo, que eu acho que é o último, que é o Geodata Service. Você lembra que eu falei que eu posso pegar alguma coisa de um serviço e acrescentar para a minha informação? Então, se eu só tirar aqui os 2 serviços que eu acrescentei, eu fui lá numa época dessa, analisar os dados da Prefeitura da cidade do Recife e descobri que tinha os acidentes com a latitude e longitude de cada acidente. Trouxe para o GeoAnalytics e aí eu quero fazer uma análise dos acidentes que envolvem ciclistas. Aí, Vânia, que gosta de andar de bicicleta, sabe que é perigoso, né? Então, aqui, eu também gosto, mas eu não consigo percorrer aí 20, 30 quilômetros, é coisa só para atleta mesmo, como Vânia. Então, aqui, ele está fazendo a iconografia dos acidentados, onde foi que aconteceu aquele acidente. Aqui tem uma outra informação que é uma moto batendo uma bicicleta é dureza, né? Mas tudo bem. É cruel, é cruel. Moto versus bicicleta, isso aqui são dados reais. Auto, ônibus e bicicleta, veja só que coisa feia, né? Então, eu vou tirar aqui shopping center, para não confundir a nossa análise, vou tirar as academias das cidades, que não interessa para essa análise, e vou tirar as estações de bike. Então, veja que é interessante. Aí, poxa, tá todo mundo acidentado. Ah, mas espera aí, não é a primeira pergunta que você ia fazer, Vânia, seria, sim, mas ele foi atropelado numa ciclofaixa? Não dá para ver, né? Mas o site da Prefeitura do Recife tem um serviço lá, existe um serviço de dados que a gente usa muito, que é JSON, né? É a troca de dados através de JavaScript, né? Assim, falando um pouco de techniquez. Mas existe um chamado GeoJSON. Se a gente pesquisar, vai achar um monte na internet. Eu achei o GeoJSON, ou seja, em tempo real, ou seja, está sendo já atualizado automaticamente. Eu não preciso trazer o dado para o clique, que esse dado que eu trouxe precisa, que foi através de Excel, onde ele vai mostrar as ciclofaixas. Então, se a Prefeitura do Recife estiver mantendo ainda esse serviço ativo, eu não sei se está no momento, né? E as faixas de ônibus. Vamos ver se ele vai renderizar. Pronto, ele renderizou as faixas de ônibus. As ciclofaixas tiraram do ar, tá vendo? Tá fora do ar. Mas a de ônibus deu para dar uma ideia. Então, agora eu já consigo ver aqui no mapa. Eu posso até mudar, tá, pessoal? Se esse mapa de satélite não tá legal, a gente tira, deixa assim, ó, para ficar um pouco mais nítido. E aqui eu estou vendo que esse ciclista a gente diz aqui no Nordeste, foi afoito. Ele entrou na faixa do ônibus e por isso foi atropelado, né? Então, acrescentou a minha análise, né? Quando eu trouxe dados externos, tornou a minha análise bem mais completa, né?
Então, através de serviços, a gente pode adicionar essas camadas que a gente chama de Geodata Services. Então, a gente pode acrescentar isso em real time, né, e enriquecer as nossas análises. Então, de maneira sucinta, né, pessoal, só para dar uma ideia para vocês de como o GeoAnalytics ele se diferencia, né, quando a gente vai usá-lo em nossos projetos. Alguém gostaria de tirar dúvidas? Deu para dar uma visão aí, Vânia, Gilberto? Vocês Não, têm deu algo a sim. acrescentar? Deu sim. Para mim tá bem legal. Perfeito. É acidente. Mostra São Paulo aí para ver se tem muita acidente. Não tenho, Ah, porque não tem? eu fiz só de Recife. Deixa eu ver onde tem mais acidente para eu desviar desses percursos. Mas tudo bem, não tem problema não. Tá ótimo. A moto é que é um verdadeiro enxame, né? Que vocês viram É, aqui, ó. deve ser. Veja que, pelo fato de estar no BI, a gente tem uma riqueza muito grande, né? Porque eu uno os dados do BI com os dados do Departamento de Estatística, né? Então, traz visibilidade, né? É que nem uma coisa que eu falo muito em relação a essas ferramentas de análise preditiva, né? Normalmente, o pessoal que faz análise preditiva usando... Como é o nome daquela ferramenta, pessoal? Que agora, hoje eu estou com a mente muito branco. Que se usa muito e que pode ser integrada no Click. R. Ferramenta R. Exato, né? Às vezes o pessoal tá lá naquela... Eu aprendi isso visitando, né, os órgãos públicos, principalmente, que tem os especialistas, aqueles camaradas com óculos de tartaruga, né, que faz um monte de análise preditiva na ferramenta R, mas quando vem para o Click, eu digo, ó, pessoal, o que vocês fizeram não vai se perder, o Click vai integrar. Quando vem para o Click, eu trago visibilidade do seu trabalho. Então, a gente pega eles como aliado, o departamento de estatística, departamento que envolve dados geográficos, também, eu digo, ó, pessoal, o intuito de trazer isso aqui para vocês é trazer visibilidade. O que é que vocês fizeram de interessante que a gente poderia trazer? Então, você pega uma POC num Detran da vida e transforma ela numa POC muito poderosa. Porque você traz para o mesmo contexto os dados das CNHs, você traz os dados das multas e você traz os dados geográficos de onde acontecem os acidentes, de onde se localizam os Detrans. Aí você traz uma análise muito mais completa, né, para você fazer a venda mais assertiva. Isso eu estou falando de contexto público, mas também para o contexto privado, tem muitas, como aquela análise, né, de clientela. Esse da clientela é até uma dica que eu dou, é bem fácil de fazer. Porque quando a gente vai pegar uma nota fiscal, lá tem dizendo a dimensão cliente, tem como chegar, né, no bairro, tem como chegar no município do cliente. Então, se for uma empresa muito localizada dentro de uma região pequena, a gente tenta pegar dado por bairro, né? Se for numa região maior, pega por estado também. Então, dá para fazer análise de clientela. Isso é legal, eu acho, sim, fácil de comprovar. No GeoAnalytics não é fácil, não é difícil de acrescentar um mapa desse de origem e destino, ou seja, cabe numa POC, porque POC é aquela coisa, né? Você faz em pouco tempo. Então, basta usar aí, então, o GeoAnalytics, né, para fazer isso. Vai falar alguma coisa, Franco, sobre GeoAnalytics? Franco também tem tido bastante experiência, né, sobre esse tipo de situação, né? Falar que a gente vende pouco esse conceito, né? Infelizmente, a gente não está colocando muito à frente isso. E também as nossas entregas têm utilizado pouco do recurso geoanalítico. A gente tem usado os mapas tradicionais que são embarcados dentro do próprio ClickSense. Acho que a gente pode expandir a tanto a nossa pré-venda quanto as nossas entregas, né? Adicionando essas características. E eu lembro, Frank, que no passado a gente tem material farto, né, sobre GeoAnalytics. Eu lembro, o João Renato, por exemplo, de Recife, né, ele domina bastante o GeoAnalytics. O Igor, né, que presta serviço, já tem dado cursos. Eu estou um pouco por fora, né, de quem tem trabalhado bastante GeoAnalytics. Acho que a gente poderia usar esses recursos, né, para expandir para todo mundo que vai fazer um trabalho no cliente, tentar pelo menos colocar alguma coisa, né, de GeoAnalytics. E a respeito de licenciamento, eu não sei se houve uma mudança na política, mas tem uma coisa interessante, Franco me corrija se estiver errado, aí os colegas, que é desde 2018, quem compra o Click, licencia o Click, ele tem o direito de usar o GeoAnalytics.
desde que o contrato dele esteja em dia, né? Aí eu não sei se mudou essa política, mas era um argumento forte, o Rocha me explicou uma vez, o Rocha da Clique, que é do tipo assim, quando chega na virada do ano, o cara não quer perder o Geoanalytics, aí ele renova. Quer dizer, isso é um argumento assim, meio, né, interessante, né, por um certo aspecto, dizer assim, o cara não quer perder aquele recurso faz diferença para ele, ajuda a gente na renovação, né? Porque você tem o Geoanalytics, você tem os conectores, né, de acesso a dados, os Click Connectors, você tem várias características que são associadas à subscrição. Pelo menos até o ano passado, acho que esse ano, eu acredito que não mudou essa política, né, Franco? Continua não mudou sendo... não, mesmo esquema. Pronto. E, ou seja, se a gente tem um cuidado de colocar um mapa bem feito, além da gente enriquecer a nossa aplicação, né, a gente garante que a renovação, porque se ele não renovou, o Geoanalytics deixa de funcionar. Né? E, obviamente, isso é uma coisa assim, comercial, mas é o que a Clique fez. Né? Oi, Paulo, tá me ouvindo? Sim. Oi, o Fábio Melo? Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Paulão? Tudo jóia. Então, só para, né, esclarecendo mais um pouquinho aí do que você já falou, você tem razão. O que o cliente tem direito é o Geoanalytics Base, foi até uma pergunta que a Rosa fez ontem, a gente vai explicar isso melhor, o que a diferença entre o Geoanalytics Base e o, vamos dizer, o Enterprise, que tem uma diferença do outro, e o cliente tem direito ao Geoanalytics Base, aos Web Connectors e o Data Market. E é isso mesmo. E para isso ele tem que ter o contrato Sales Professional. Né? Então, é uma coisa que a gente está utilizando, inclusive, que a gente tem cliente ainda que o contrato dele é de token, né? Que é o Sense, que era como era licenciado no passado. Sim, antes de junho de 2018. Né? Isso. Então, basta ele mudar o contrato dele para Professional, não tem custo nenhum, não tem nenhum upgrade técnico, não tem nada, é só uma formalidade. E qualquer cliente nosso que tiver token também fizer essa mudança de contrato, possa ter todos esses direitos também. Tá? Então, é bem que você falou aí, é uma forte razão para que ele renove no final do ano. Obrigado. Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Mais sobre Geoanalytics? Paulão, Marcos falando. Opa, Marcos. Deixa eu tirar uma dúvida aqui mais sobre licenciamento. A gente sabe que no produto ClickSense já vem embutido, né, algo relacionado ao Geoanalytics, né? Pouca coisa, mas vem. Mas na lista de preços a gente tem o base, né? O base e outro server, né? Isso. Qual que é a diferença do base, né, do base lá para esse que já vem embutido no ClickSense? A diferença é que o Base, né, que ele chama Base, pelo que eu lembre, é esse que já vem embutido no ClickSense Desktop, que agora vai sair de linha a partir de junho, né? E o que é licenciado é um servidor da Click. É o servidor que ele disponibiliza na internet. E aí você ainda tem a terceira versão, o Franco me corrija se eu estiver errado, que é quando você diz assim, eu quero que os mapas estejam hospedados no meu servidor local. Aí você tem essa terceira versão que o licenciamento é por fora. Né? Então, às vezes, o fato de o servidor do Geoanalytics estar na internet, isso é um impeditivo. Ele diz, eu quero ele aqui, eu quero o geoprocessamento dentro do meu servidor. Aí você instala esse servidor e é um licenciamento à parte, né, Franco? Esse servidor... o Marcos, a diferença assim, principal são os cálculos. Qual é a distância da minha base para a minha distribuidora? Eu não tenho isso nos meus dados e o Geoanalytics tem que calcular isso para mim. Esse cálculo é feito pelo conector do Plus, do Geoanalytics Plus. Mostrar não é o problema é fazer os cálculos. Aquele gráfico que estava as bolinhas ali, que o Paulão mostrou, né? E que virou tipo uns conezinhos. Uma colmeia. Isso, a colmeia, aquilo ali é uma clusterização. Isso ali é feito pelo Plus, por exemplo. Entendeu? Não é mostrar não é o problema é calcular cada colmeia, cada buraquinho da colmeia.
Então, assim, existem características que são cálculos e existe a parte de exibição. Exibição não é tão problemático. Tem muita coisa que já vem embarcada. Agora, as operações, por exemplo, simplificar polígonos para tirar pontos que não são necessários, calcular distâncias, calcular rotas e levar em consideração o trânsito, fazer aglomerações de polígono, por exemplo, você juntar 4 polígonos e chamar aquilo ali de região 1, região 2. Essas operações sobre polígonos são feitas com o Plus. Entendeu? Que é o, e só para dar uma ideia, Marcos, o único gráfico que eu montei baseado nisso foi esse aqui. Os demais, com a versão básica do GeoAnalytics, eu digo básica, mas aqui é licenciada automaticamente pelo fato de você estar num modelo que não é token, que foi o que o Fábio Melo explicou. Né? Quem tem um contrato que não é de token, onde tem Professional e Analyzer, já tem o direito de usar. Ou seja, só esse que está nessa condição. Mas quero dizer que o fato de eu não ter exibido outros baseado em cálculos não diminui a importância das possibilidades que tem através desses cálculos que o Franco está falando, tá? Eles estão à riqueza. Paulão, abre ali para a gente o editor de script, só para ver se nessa sua versão aí está com o conector instalado, que aí eu vou mostrar ali. Na hora que você vem aqui na parte de adicionar, isso, ali na lateral. Eu acho que tá ele aqui, ó. Criar uma nova conexão ali, Paulão. O editar aí, né? Editar aí já resolve. Isso, pronto. Isso aqui já é esse recurso. Isso. Aí aqui... Eu vou criar uma nova, Franco, porque aparece mais possibilidades. Isso, exatamente. Vamos ver aqui. Eu acho que é um desses aqui, né? GeoAnalytics Connector, pronto. Aí eu venho e digo que tipo de conexão eu quero, né? E aqui... não, ele só faz a conexão. É na hora de acrescentar é que vem as possibilidades agora. Isso, aqui, ó. Isso, ó. Aqui, Marcos, é onde estão as opções. Olha lá, ó. Eu tenho Bind, tá vendo? É o nome da operação ali, ó. Aí eu tenho, por exemplo, interseção, intersect. Eu quero saber quanto que um polígono sobrescreve o outro. Ou então eu tenho... Deixa eu aberto ali, Paulo, as opções, as operações. Das operações. Eu tenho operação, beleza. Por exemplo... Isso, ó. Within, que é aquela última, pergunta o seguinte. Quantos polígonos eu tenho dentro de outros polígonos? Tá? Aí o Simplify, que eu comentei, o routes, ali, ó, rotas. Ali, ó, lookup de endereço pelo nome, o lookup de endereço para ponto, IP lookup, ó, endereço IP, eu pego o IP que o usuário acessou meu site e descubro onde que aquele cliente mora, tá? Então, essas operações aqui que estão dentro do Plus. Perfeito. Esse close também é muito interessante, que é proximidade. Perfeito, Franco. Perfeito. Ô, Franco, eu acabei de passar para você a tabelinha, porque é Base e Enterprise mesmo, tá? E tem o Plus, que é mais um licenciamento que tem dentro deles. Eu te passei uma tabela agora no Skype para você dar uma olhada. Eu acho que isso vale a pena depois a gente mandar um resuminho básico para quando o vendedor tá na frente do cliente. É uma boa mesmo, porque até eu confundo esses nomes aqui. Não, porque tem... A Click tá confusa nisso também, na explicação não está tão detalhada, por isso que eu te mandei isso aí, porque tem algumas coisas assim, que comercialmente a gente vai conseguir falar, mas tem coisas, né, que eu acho que tem um básico que a gente tem que ter para diferenciar, mas tem coisas que vão ter que ser numa análise mesmo de projeto. Eu vou precisar desse ponto X aqui, eu vou precisar desse nível de detalhe para eu ter que oferecer o Enterprise ou não. Aqui ele não chama de Plus, né, Fábio? Ele chama de Enterprise, né? Ele chama de Enterprise, mas se você olhar dentro do Base, ele tem lá entre parênteses. Se tiver o Plus, tem mais isso. Perfeito. Que se confunde. Mas vamos em frente. Aí, só para não complicar muito, eu só quero deixar registrado que para demonstrações como aquela de origem e destino, que é uma coisa fácil de fazer, a gente não precisa desse tipo de cálculo. Aí é só para a gente... né, popularizar, vamos dizer assim, né? A gente usar com mais frequência aquele de origem e destino. A não ser, pessoal, que você não tenha a origem, não tenha o destino. Por exemplo, você vai ter que pesquisar o ponto de origem, o ponto de destino, baseado no endereço, baseado no CEP, baseado no endereço IP da pessoa, né? No endereço de internet. Aí precisa.
Isso. Para um exemplo bem simples, né, na área comercial, que aparece muita pouco, né, Franco? Na área comercial, principalmente empresa privada, o pessoal quer saber de dinheiro. A gente faz uma tabelinha no Excel dizendo qual é o nome da cidade, da localização das lojas. Às vezes o cara tem 50 lojas, ele já tem essa informação, aí bota no Excel e pega o endereço do nome da cidade da tabela de clientes. Aí já dá para fazer de uma maneira bem simples. Obviamente eu estou dizendo isso assim, só para a gente ampliar o uso do Geoanalytics. E para esses cálculos aí, que são muito poderosos, é também importante, né? Mas estou dizendo, de uma maneira de popularizar, né? A gente tentar sempre colocar algum mapa de uma maneira simples. Para não entrar também nesse extremo da gente não usar, né? Como vocês acabaram de mencionar, né? Beleza? Obrigado, Paulão. Valeu. Ok, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, gente? Toniel tem algo a falar aí sobre Geoanalytics para acrescentar? Toniel mandou aí um link para mim aqui no privado que tem uma tabela, Fábio Melo. Só a questão dessa parte aqui que vocês estavam falando aí, eu não quis cortar vocês, é que essa parte aqui das operações, ela também está disponível no Base. A diferença é que ela tem a quantidade menor de possibilidades de solicitação. Entendeu? É só isso que muda, basicamente, nessas operações. Tá? Mas eu acho que limite, no cap de endereço não vem, viu, Toniel? Não são todas, tá? Mas a questão do binding, do cluster, que o binding foi que o Paulão usou lá, né, com o hexágono, né? Isso. Então, esse tipo de recurso ele está disponível no Base também. A diferença é que tem a quantidade de solicitações. Por exemplo, eu só posso passar no máximo 50 mil valores, não posso passar mais que isso, entendeu? E claro que tem mais algumas outras diferenciações ali, que tem algumas tabelinhas que eu encontrei ali no próprio suporte da Click, tá? Mas tem alguma ali até que ele estava fazendo a comparação do próprio mapa que vem embarcado no Click com o GeoAnalytics. Só que essa versão é bem antiga, né? Tá comparando lá com 2018. Então, se a gente for fazer uma evolução para 2020, já tem muito mais recurso nos mapas nativos do que tínhamos antigamente, né? A gente vai fazer um documento interno aí para passar então, Fábio Melo, mas pelo que eu entendi aqui, o Base não vem com ClickSense, não vem, Antônio? Vem, sim. Aí tá na matriz. Sim. Quando você vem com o Professional Analyzer, né? Isso, quando você faz a aquisição no tipo de licenciamento Professional Analyzer. Tá, e aí, então, independente se hoje só tem subscrição, né? Mas tem gente que tem perpétua. Para quem é perpétua também tem essa possibilidade, né? Na verdade já está embarcado, né? Mas é bom mandar o resumo mesmo, viu? Porque agora eu me confundi um pouquinho. Não, é importante porque, na verdade, a própria Click, na verdade, algumas vezes ela é confusa, né? Então a gente Pessoal, só uma coisa. Eu fiquei sem áudio aqui. Deixa eu só perguntar. Então, quando é perpétua, não vem com o Base? Peraí, ó. Só para ficar mais fácil para todo mundo. Tudo que é Sense tem direito ao Geoanalytics Base. Tá? Só não tem direito... Professional Analyzer, né? Professional Analyzer. Sim. Não, mas não existe outra coisa diferente disso. Então, tem gente que é token ainda, Fábio. Então, é que você não está ouvindo o token, a gente simplesmente transforma o contrato dele, ou seja, não tem custo, ele tem direito, é só ele querer. Não, mas aí que tá, nem sempre a pessoa quer, porque ela quer fazer um acesso anônimo, por exemplo, com o token que hoje com Base, o Analyzer Professional, o cara não consegue. Não, mas no nosso discurso comercial é simples, pode qualquer cara que tenha Sense. Ah, mas eu tenho token, eu posso? Você tem o direito de, só que você tem que transformar o seu contrato em Professional, sem custo nenhum. Então, só quem tem custo para comprar o Base é o ClickView. Tirando isso, é uma opção do cliente. Se ele tem token, ele transforma. E o clique por core, né, Fábio, também, né? O por core também. Isso. Mas nós vamos montar, então, esse documento, a gente faz a parte técnica, eu faço comercial, a gente acerta isso direitinho, tá, pessoal? Para mandar para todo mundo ficar bem claro. É melhor. Ok, perfeito, gente, então. Mais alguma pergunta? Estamos finalizando. Amanhã só um comentário, pessoal, para colaborar. Sempre vocês, antes de demonstrarem,
criarem essa historinha de negócio, assim, como o Paulão mostrou, né? Você antes pesquisar, tentar descobrir alguma coisa usando o mapa, e na hora de demonstrar, ir fazendo o caminhozinho da análise, foi para cá, foi para lá e tal. Olha aqui o que eu achei. Para não ser aquela demonstração só, ó, isso aqui é um mapa, tá vendo? Faz drill down, mostra o gráfico e pronto. Sempre tem uma historinha de negócio por trás. Só até para complementar isso aí, Gilberto, na verdade a gente tem que fazer isso para qualquer coisa nossa. Nunca falar sobre o objeto que a gente está exibindo, e sempre por uma história de negócio, né? Isso aí, perfeito, é isso aí. Independente se é gráfico de pizza, ou se é mapa, gráfico de pizza ou gráfico de barra, né? Perfeito. A gente vende solução e não características técnicas. Click GeoAnalytics. Exato. Muito bom isso. A gente sempre está lembrado disso, é importante. Ok, gente? Então, amanhã temos um resumão, né, Franco? Posso chamar de resumão? Vamos fazer um fechamento, aulão. perguntas e respostas. Vamos fazer um resumão de tudo que foi mostrado pelo Francão, pelo Gilbertão e pelo Paulão. E a gente pretende realmente que seja bastante interativo com todas as áreas que estão envolvidas. Ok? Vai ter prova não na academia Tocato? Vai. Vai. A Vamos gente está fazer prova preparando teórica ainda, Paulo. e prova prática. Está preparando ainda, Paulo, mas vai ter sim, colocando cenários, né? E esses cenários, para serem ofertados ao cliente, você tem que escolher ali o melhor cenário de oferta. Né? E é uma forma da gente se testar e ver se a gente absorveu o conhecimento, tá? Pessoal, eu queria fazer um depoimento aqui, não sei se a Aline está aí, mas ontem eu revisei uma chamada que vai ser publicada aí pelo marketing. Queria dizer que está espetacular. Assim, parece que o conhecimento que a gente está repassando para as áreas está surtindo um efeito sobre o entendimento das nossas ofertas. Até a Aline me passou para revisar. O que eu fiz foi revisão cosmética, assim, porque para mostrar que eu tive o prazer de revisar, mas nem tinha nada para revisar. Sinceramente, assim, trabalho sensacional. Espero que realmente esteja sendo útil para outras áreas também, porque o marketing, acompanhando esses treinamentos aqui, conseguiu fazer uma imersão importantíssima no entendimento das ofertas e falando super bem do ClickSense em termos do que resolve no cliente, do Anyprint do que resolve no cliente. E espetacular, viu? Sinceramente, Aline, parabéns mais uma vez, porque ficou muito legal. Obrigada, Franco, e reitero aí o comentário que eu fiz contigo em relação aos treinamentos, que têm sido muito importantes para a gente pegar mais argumentos de negócio, para a gente ter mais informações aí para poder trabalhar, com certeza está nos ajudando a voar bem mais alto. Obrigada mesmo. E a todos que estão dando os treinamentos. Nossa, é tão feliz ouvir isso, você não sabe a satisfação que dá, ouvir que está surtindo resultado. Então, valeu, gente. A gente espera realmente que isso aqui se transforme em conhecimento para todos e que a gente possa expandir nossa empresa, expandir nossas oportunidades, expandir nossos departamentos, contratar mais gente, ser muito feliz. Ok? Obrigadão. Eu só fiquei triste de uma coisa. Pedro não fez nenhuma pergunta nem ontem nem hoje para mim, só na palestra dos outros. Não, vou te dizer que o nível de perguntas está fraco. Pelo menos a gente viu que apesar Fiquei do com nível... saudade da sua voz, muito... Pedrão. Ou está muito bem explicado. O Pedro, então, realmente. Pedro não falou, não. Não, só na minha ele não fez pergunta. Tá bom, eu vou te fazer uma pergunta então, Paulo. Paulo, você está bem hoje? Está tudo certo com você? Tô, graças a Deus, Pedrão. Muito obrigado. É um prazer falar com você, viu? Ele só quer dizer que disso aí ele entende tudo, viu? Aí foi bem... Verdade. Ele já conhece tudo, é por isso que ele não perguntou. É mamão com açúcar. Obrigado. Muito bem. Então, a gente está esperando que amanhã seja bastante interativo e a gente segue depois com as outras coisas da gente fazer um nivelamento de conhecimento através de uma prova teórica
e aí a gente viu que precisa ser reajustado, que talvez não tenha sido bem exposto se a gente não conseguir o nivelamento que a gente espera, e aí depois a gente parte para uma prática para a gente treinar mesmo. Treinar, como o Franco falou, que é muito importante, cada apresentação que a gente vai fazer, a gente treinar essas coisas. Então, vamos treinar primeiro entre nós, que nem teatro. Todo mundo treina primeiro internamente, para depois abrir o palco. Então, abrir o teatro para espectadores. E aí é isso que a gente quer fazer. Ok? Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. Nos vemos amanhã na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Obrigado, Falou, pessoal. pessoal. Até mais. Obrigado, até mais. Então, tchau, tchau. Até mais, bom dia. Tchau, tchau, pessoal.